35 a 38. Então, vamos abrir as Bíblias e vamos meditar em cima desse texto. É um texto muito conhecido e eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra especial para cada um de nós. 9, 35, 38. Pode ler outra coisa? 9, 35 a 38, que já é o finalzinho do capítulo. Vamos lá. Vamos ler a palavra de Deus. Eu estou aqui com a versão, nova versão textual. Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, estamos diante da Tua palavra, Senhor. As Tuas palavras são vida, as Tuas palavras nos trazem entendimento. Pai, eu peço que nesta manhã o Senhor abra os nossos corações, as nossas mentes, para aquilo que o Senhor quer nos ensinar, para aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Possamos ter o Espírito pronto, Senhor, e possamos obedecer diante daquilo que o Senhor colocar, para que a gente faça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sempre quando a gente pega um texto na Bíblia, é muito importante a gente olhar o contexto, né? E o contexto desse texto é um contexto social, político, religioso bem complicado. Então, a gente está falando de um povo judeu que vivia sob o jugo, sob o domínio dos romanos. É um povo que era explorado, que tinha que pagar muitos impostos. Então, uma situação bastante hostil. E religiosamente também eles viviam oprimidos pelos próprios líderes religiosos, né? E que os líderes da época colocavam cada vez mais regrinhas e ritos que eles tinham que cumprir para que eles pudessem ser aceitos diante de Deus. Então eles viviam oprimidos socialmente, politicamente e religiosamente. E é nessa região que Jesus está andando, está percorrendo, e o primeiro versículo que a gente leu falou que Jesus andava por aí. Né? Ele estava andando pela região e ele fazia 3 coisas. Se vocês olharem agora o versículo 35, ele fazia 3 coisas principais. Ele saía ensinando, ele saía anunciando e ele saía curando as enfermidades. A gente sabe que o trabalho da igreja, ele diz respeito a isso. Mas às vezes a gente coloca muito foco apenas no ensino e no espiritual. E a gente esquece que as pessoas, elas também têm um corpo. Elas têm uma alma. Então muitas vezes a gente acaba focando mais no ensino, naquilo que externamente parece algo mais espiritual, e a gente esquece de olhar para as pessoas na sua integralidade. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção nisso é justamente, puxa, Jesus fez essas 3 coisas, então eu entendo que o Senhor nos chama também para atuar como igreja nessas 3 frentes. Né? Nós somos corpo, alma, a Sônia sabe disso, né? Corpo, alma e espírito, né? Então, a gente também precisa se preocupar com a alma das pessoas, né? Com o corpo. Será que essa pessoa está passando necessidade material? Será que ela está precisando de um abraço? Né? Então, nós como igreja, a gente não deve apenas anunciar e ensinar a palavra, mas a gente deve estar junto com as pessoas como Jesus estava. Olhar as necessidades das pessoas e agir diante disso. Ser resposta para as pessoas. Então, essa foi a primeira reflexão que eu trouxe. Que eu fiz com esse texto. E a segunda reflexão, eu acho que é a palavra mais bonita desse, o que me chama mais atenção nesse texto, é o versículo 36. Eu lembrei da Marta, porque um dia que você me falou que você estava pedindo isso para Deus. E no versículo 36, Jesus olhou as multidões e ele teve compaixão delas. Pois ele viu que elas estavam confusas
e desamparadas como ovelhas sem pastor. E a gente só vai conseguir amar as pessoas se a gente tiver esse olhar de Jesus. Da mesma forma como Jesus olhou para as pessoas, Ele está nos chamando a olhar as pessoas ao nosso redor dessa forma, porque elas estão desse jeito. Gente, as pessoas estão extremamente nervosas, irritadas, as pessoas estão buscando esperança, as pessoas estão buscando sentido. Nesse tempo que eu passei no hospital foi muito intenso, porque, como eu falei, eu estava em isolamento e não podia receber visitas. Mas quem entra no técnico? Os técnicos, né? Enfermeiros, os médicos. E foi impressionante, assim, as conversas que eu tive, que eu sei que não foram minhas, mas o Espírito Santo me colocou lá e eu escutei coisas das pessoas e eu pude falar coisas. Então é chocante, porque eu não estou conseguindo sair de casa. Eu venho aqui na reunião de oração, já é a maior estripulia, eu venho para a igreja, eu não estou conseguindo mais, né, trabalhar e viver minha vida como eu vivia antes. Mas assim, os contatos que eu tenho tido, eu percebo, meu Deus, como as pessoas estão precisando de uma palavra de consolo, gente. Sem esperança nenhuma, sem propósito, né? E eu entendo que, como Jesus olhou com tristeza para essas pessoas, a gente também tem que olhar com tristeza para as pessoas. Aquilo tem que mobilizar. E eu fui pesquisar essa palavra compaixão. A gente sabe que o Novo Testamento ele foi escrito em grego. Uma palavra assim, impronunciável. Nem vou me arriscar. Mas esse termo em grego, compaixão, ele não diz respeito a você sentir pena de uma pessoa, sentir dó. Em português a gente tem essa possibilidade. Mas a compaixão que é descrita nesse texto, essa palavra aí que eu nem vou me arriscar, ela diz respeito a uma coisa visceral. É uma coisa, tem versões que trazem nas entranhas. É uma dor física que Jesus sentiu ao ver aquelas pessoas. E eu entendo que Deus está nos chamando para esse lugar. Olhar as pessoas com compaixão, que a gente sinta essa dor. Senhor, essa pessoa está perdida. Mas ao invés de julgar, que a gente possa se colocar no lugar dela e falar, Senhor, mas eu quero ser o canal de trazer esperança para essa pessoa. Me usa, Senhor, porque eu quero poder compartilhar. Porque às vezes eu também me sinto aflita, desamparada, né, confusa, mas assim, eu já encontrei o caminho. Mas existem pessoas ao nosso redor que não conhecem isso. Então, a primeira coisa que eu acho que esse versículo, esse trecho me traz é justamente a gente olhar as pessoas como Jesus olhou. Né? Olhar com um olhar de misericórdia, olhar com um olhar de compaixão. Então, eu tenho uma pergunta para a gente refletir. Como estão as pessoas ao nosso redor? Onde o Senhor te colocou? Olha, eu acredito que o Senhor nos colocou em locais estratégicos. Você não nasceu na família que você nasceu por acaso. Você não tem os vizinhos que você tem por acaso. Você não conseguiu aquele trabalho porque você é muito boa. Você não está fazendo o curso que você faz porque, eu era bom aluno, eu consegui a vaga. O Senhor colocou você lá. O Senhor nos colocou em locais estratégicos. Eu estou no condomínio que eu estou porque o Senhor tem um propósito. Só que a gente, sabendo disso, a gente não pode viver distraído. A gente tem que entender que cada encontro com as pessoas, na padaria que você vai todos os dias comprar pão, e é aquela mesma pessoa que está no caixa. Que aquilo não é algo assim, tá bom, é só mais uma pessoa. Né? Então, Deus ele já programou os encontros que a gente vai ter. Mas a gente tem que estar atento. A gente tem que estar sensível. Porque uma coisa que, esse trecho, né, esse versículo que a gente leu, ele é pequeno, mas ele traz tantos princípios da ação de Deus. E um dos princípios que mais me chama a atenção é a convicção de que Deus está agindo o tempo todo ao nosso redor. Isso eu falo com base bíblica. Amém. Deus ele já está agindo. Amém. Aonde você está. Amém. Só que qual que é o problema? Muitas vezes a gente não consegue ver. E por que a gente não consegue ver? Porque a gente não está alinhado com o Pai. Porque a gente só vai conseguir ver a ação de Deus com os nossos olhos espirituais.
Os olhos da Karen não conseguem ver. Verdade. Tem aquele texto maravilhoso, incrível, de 2 Reis 6, que o servo de Eliseu fica diante lá daquele exército montado na frente dele. Imagina aquela cena, você abre a porta, ai meu Deus. E ele fala, ai meu Senhor. E aí ele fala, nossa, o que a gente vai fazer? Estamos cercados. E aí Eliseu fala para ele, vocês lembram disso? Abre os olhos dele, Senhor, para ele ver. E aí o Senhor abre os olhos dele. E ele, pô, e aí ele entendeu, ele falou, realmente, então, quem está com a gente é muito maior. Né? Então, assim, quem que pode abrir os nossos olhos espirituais? É só o Senhor. E a gente só consegue viver isso se a gente buscar uma vida de devoção, uma vida de intimidade, se a gente caminhar bem pertinho do Senhor. Aí a gente vai poder ver aquilo que o Senhor já está fazendo no nosso meio. E um exemplo, qual é o exemplo? O maior exemplo que a gente tem disso é o próprio Jesus. Ele se alinhava ao Pai. O texto de João 5, vou pedir para vocês abrirem, para a gente ler juntos. João 5, 17 a 20. É o maior exemplo de como Deus trabalha. E como Jesus estava em conexão com o Pai. E o texto diz assim, Jesus, porém, disse, meu Pai sempre trabalha. E eu também. Jesus respondeu, eu vou pular o 18, tá? Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade, o Filho não pode fazer coisa alguma por conta própria. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. Aquilo que o Pai faz, o Filho também faz. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Na verdade, o Pai lhe mostrará obras ainda maiores que essas, para que vocês fiquem admirados. Esse é o exemplo de Cristo. Um perfeito alinhamento com a ação do Senhor. Então, o tempo todo ele se remete ao Pai e ele afirma, o Pai trabalha o tempo todo. E eu trabalho também, porque eu estou trabalhando a partir daquilo que eu vejo o Pai fazer. E o que me chama muita atenção nisso é bem no meio quando ele fala, eu vejo o que o Pai está fazendo. Eu observo. Gente, a gente está falando de Jesus. A humildade de Jesus. Então, eu quero refletir com vocês sobre isso. A gente para ver